O assunto por aqui agora é piscicultura. A produção de peixes cresce a cada ano no Brasil. Em 2017, foram produzidos 697 mil toneladas de pescado, um volume que ficou 8% superior em relação à produção de 2016. O consumo de peixes também cresce e acompanha essa produção latente. De acordo com a Associação Nacional da Piscicultura, o crescimento médio anual no Brasil está em 10% no que diz respeito ao consumo de pescado. Em Mato Grosso do Sul, o município de Naviraí tem um trabalho bem interessante desenvolvido a esse setor. Para falar a respeito do que tem acontecido por lá e sobre o mercado no estado de Mato Grosso do Sul, eu recebo agora Rogério Beretta, ele que é superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar em Mato Grosso do Sul. Beretta, um bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, prazer estar aqui para poder falar um pouco sobre a nossa realidade da piscicultura no estado. Pois é, então já começa trazendo para a gente, por favor, um panorama de como está a piscicultura em Mato Grosso do Sul. Bom, a piscicultura em Mato Grosso do Sul é uma piscicultura muito diferenciada sobre vários aspectos, né? Primeiro, como a gente estava conversando, Mato Grosso do Sul tem a realidade de duas bacias muito grandes, que é a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Paraguai, com peculiaridades, né? Por exemplo, na bacia do Rio Paraguai a gente tem alguma restrição a algumas espécies para criação em cativeiro. E nós temos uma realidade também de uma lâmina d'água muito expressiva ali no Rio Paraná. A gente tem projetos de piscicultura muito grandes sendo desenvolvidos ali em Aparecido Taboado, em Paranaíba. A gente tem uma realidade tradicional da piscicultura na região de Dourados e Itaporã. E agora surgindo polos novos de produção de peixe, que é o polo de Naviraí. E a gente tem também um polo em Mundo Novo. E a gente tem agora a expectativa de um novo polo de criação de peixes aqui na cidade de Dois Irmãos, próximo de Campo Grande. Então a gente tem uma realidade bem diferente de região para região dentro do estado e o governo do estado tem tentado trabalhar de maneira diferente em cada uma dessas regiões. Na semana passada, no dia 8 de agosto, foi realizado um evento em Naviraí, né, Beretta, para trazer uma novidade para o setor da piscicultura local. Que novidade é essa? Bom, a cooperativa de Naviraí, a Copa Sul, né, tradicional cooperativa do estado do Mato Grosso do Sul, tem um projeto, esse projeto já está bem adiantado, que é a construção de um frigorífico para peixe, né, um frigorífico para abate de pescado lá em Naviraí. E essa reunião que aconteceu em Naviraí foi justamente a oportunidade em que a cooperativa apresentou o projeto, né, o governo do estado teve a possibilidade de falar sobre os programas de incentivo que o estado tem para a piscicultura. Nós tivemos também palestra de técnicos renomados aí que puderam falar sobre um pouco sobre o mercado mundial, a expectativa do consumo de peixe, que é uma expectativa de crescimento muito grande e houve uma receptividade muito boa da população, dos cooperados. A gente teve mais de 300 participantes na reunião. Então, os diretores da cooperativa e nós do governo do estado ficamos muito satisfeitos, muito otimistas com essa possibilidade desse projeto da Copa Sul em Naviraí. Olha, esse frigorífico que pode ser a vir instalado por lá, voltado à piscicultura, vai fomentar de que maneira a economia do estado? Olha, a economia do estado hoje tem uma realidade que é de uma demanda realmente por frigoríficos que possam fazer o abate do pescado aqui no estado. A gente tem já bons frigoríficos, mas a gente tem hoje até, podemos dizer assim, um excesso de produção. Então a economia do estado vai alavancar muito. Por quê? Porque a piscicultura é uma alternativa de produção, é uma diversificação que o produtor rural pode ter dentro da propriedade. A gente entende como uma opção, uma diversificação importante também para o pequeno produtor, porque vai ocupar espaços pequenos, é uma alternativa de mão de obra para a agricultura familiar. Então, nossa expectativa é de uma ativação muito boa da economia em termos gerais, tanto porque vai diversificar, vai dar mais opções, vai poder empregar melhor a agricultura familiar, a mão de obra local. Então, é uma necessidade do estado e diante de uma expectativa de aumento de demanda e de consumo que o estado, pela sua riqueza em nascentes d'água, né, o Mato Grosso do Sul hoje é o segundo estado com o maior número de nascentes de volume de água no Brasil, né? Então, essa riqueza que nós temos aqui precisa ser aproveitada, então a gente entende
que o projeto é espetacular para o Estado. Bom, e o governo do estado tem um programa de incentivo à piscicultura local, né, Beretta? Como ele funciona? Desde 2003, o Estado ele tem um programa que incentiva em 50% do valor do ICMS a ser pago pela indústria, o governo do Estado ele incentiva e devolve para o produtor no momento do abate do pescado. Esse programa é o programa Peixe Vida. Ele, para as operações internas, o produtor tem um incentivo de 3,5% do valor da industrialização do pescado, e quando é uma venda interestadual, ele tem os mesmos 50%, e aí o valor chega a 6% de incentivo sobre a comercialização. O que o Estado espera com esse programa de incentivo? Que a gente consiga ter uma piscicultura em bases sustentáveis. Então, o Estado estabelece procedimentos e objetivos que a piscicultura deve atingir, e atingindo essas metas de produção e de sustentabilidade, aí o Estado faz esse pagamento, permite o pagamento do incentivo pela indústria, que depois é revertido em desconto no ICMS para a indústria. Bom, o pescado ainda é uma carne mais cara, né, Beretta? Você acredita que com o aumento da produção, da industrialização aqui no estado, vai ser possível baratear o custo para o consumidor final? Olha, toda vez que você melhora a produção, você barateia, mas eu acho que o maior problema hoje, a maior expectativa de crescimento do consumo é baseado na tradição, né? Nós temos uma tradição de comer muita carne, churrasco, carne vermelha, né? Mas agora com esse apelo da nutrição e de carnes brancas, então a gente entende que à medida que as famílias passarem a simplesmente ao invés de comer peixe uma vez por semana, passar a comer 2 vezes por semana, já é uma expectativa de aumento de consumo muito grande, e aumentando o consumo, aumentando a produção, a tendência é de baratear para o consumidor. Ok, para a gente finalizar, Beretta, você comentou também a respeito do consumo mundial, né, de pescados. A gente citou aqui no início da entrevista que o consumo nacional cresce em média 10% ao ano, segundo a Associação Nacional da Piscicultura. Ainda também nessa edição a gente falou a respeito da população mundial, que deve chegar ao ano de 2050 com 9 bilhões e 800 milhões de habitantes. Então, é uma população que cresce e uma demanda que cresce da mesma forma. Considerando tudo isso, você acredita que a piscicultura vai conseguir crescer de maneira a atender essa demanda mundial daqui para frente também? Olha, a expectativa é que sim, né? A possibilidade de uso de pequenas áreas facilita isso, a disponibilidade de lâminas d'água e de rios muito grande e de locais para a construção de tanques para a criação de peixe. E existe também muito forte já a previsão, existe uma previsão de que até 2050 a carne de peixe venha a ser a carne mais consumida no mundo. Olha, informação então, importante. todo esse volume de informações faz com que a gente tenha uma atenção especial para a piscicultura e que a gente trabalhe, principalmente capacitação de produtores, mas principalmente também a cadeia como um todo, né? Que a gente consiga ter, o Estado consiga ter a visão desde a produção, da assistência técnica, da industrialização e do consumidor final, todo ele integrado, de modo que a gente atenda a essa expectativa e consiga reverter isso em renda para o produtor e, consequentemente, para o Estado. É um mercado promissor, então. É um mercado muito promissor. Obrigada, Beretta, pela vinda aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês. Um bom dia. Bom dia.